Carlos caminhava pelas ruas da periferia com passo calmo, mas seu coração batia acelerado. Eu tinha 23 anos e o peso da vida parecia mais leve naquela manhã fria. Os olhos de Carlos refletiam a esperança de alguém determinado a vencer, apesar de tudo que sua comunidade lhe impôs. A luta diária pela sobrevivência e pelos direitos, muitas vezes invisíveis, dos negros, foi uma batalha constante, mas não foi derrotada. Ao cruzarem a esquina da rua, um carro da polícia parou abruptamente. O sargento Juan, com seus anos de serviço e expressão implacável, saiu do veículo e se aproximou rapidamente. Carlos imediatamente percebeu o que estava por vir. Ele conhecia a fama de Juan. Ele era o policial que gostava de afirmar agressivamente sua autoridade, especialmente com jovens negros como ele. "O que você está fazendo aqui, garoto?" Juan perguntou com a voz cheia de desdém, sem nem tentar entender o que Carlos estava fazendo ali. Carlos deu um passo para trás, tentando manter a calma. Eu não estava fazendo nada de errado. O dia foi apenas mais um dia na rotina diária de sua vida. Mas Juan, movido pelo preconceito, não se interessou em ouvir. Ele se aproximou, empurrando Carlos com força, fazendo-o cair no chão. "Você vai me dar problemas, é isso?" Juan rosnou, a raiva visível em seu rosto. Carlos tentou se levantar, mas Juan já estava em cima dele, batendo nele com um pedaço de pau, sem piedade. Cada soco, cada golpe, parecia uma condenação silenciosa. As ruas circundantes estavam vazias enquanto a violência se desenrolava. Quando Carlos finalmente desmaiou, a consciência deixou seu corpo e o mundo ao seu redor se dissolveu. A última coisa que Carlos ouviu foi o som das sirenes, mas já não sabia se eram os de ajuda ou os de morte próxima. O hospital ficou em silêncio, exceto pelo som das máquinas que monitoravam a vida de Carlos. Maria, sua avó, estava sentada ao lado da cama com as mãos firmemente entrelaçadas. Ele olhou para o neto, que estava inconsciente, com os olhos fixos na respiração que ia e vinha, lenta e longa. O corpo de Carlos estava marcado pelos sinais da brutalidade que sofreu e o coração de Maria, já desgastado pela luta constante contra as adversidades, estava agora despedaçado. Enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto de Maria, uma angústia ainda maior tomou conta de seu coração. Ele sabia que o filho do policial, o sargento Juan, não estava sendo cruel apenas com Carlos. Ele estava reafirmando um ciclo de dor e humilhação que de alguma forma sempre pairou sobre sua família. Porém, o que Maria não sabia na época era que a vida lhe reservava surpresas mais dolorosas. Foi então que, ao investigar por conta própria, Maria descobriu algo que mudaria tudo. Juan era, na verdade, seu sobrinho neto. O nome de sua mãe, uma mulher que ele mal conhecia, aparecia em anotações antigas de um arquivo esquecido. Maria não conseguia acreditar. Durante todos esses anos, ele conheceu algumas histórias do passado, mas nunca imaginou que aquele homem cruel fosse de sua própria família. O choque a paralisou. O homem que ele agora considerava responsável pela brutalidade contra o seu neto era, na verdade, alguém da sua linhagem. Ela se viu dividida entre a raiva pela dor infligida a Carlos e a dor de descobrir que a história de sua família estava tão tragicamente entrelaçada. Mas Maria sabia que, apesar de tudo, era necessário revelar a verdade, não só a ela, mas a todos. A noite já havia caído, mas o ambiente na casa de Maria estava longe de ser calmo. Ela não conseguia parar de pensar em revelar o segredo que a ligava ao homem que quase destruiu a vida de Carlos. Sua mente girava entre raiva e confusão, mas ela sabia que não conseguiria ficar parada. A verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava ser revelada. Ele não permitiria que sua omissão prejudicasse mais vidas. Na manhã seguinte, Maria procurou a ajuda de um advogado de direitos humanos, André Costa.
Ele era conhecido por seu trabalho incansável na defesa de vítimas de abuso policial, e sua experiência fez dele uma voz forte em uma cidade onde os silenciados muitas vezes não tinham oportunidade de serem ouvidos. Maria explicou-lhe a situação e a cada palavra a dor tornou-se mais real, mais impossível de ignorar. Preciso que alguém escute minha história, André. Preciso que a verdade venha à tona, disse Maria com a voz firme, mas trêmula de emoção. André assentiu, compreendendo imediatamente a gravidade do caso. Eles começaram a coletar informações, fazer perguntas e procurar detalhes sobre o comportamento de Juan. O que descobriram foi ainda mais alarmante. Juan estava profundamente envolvido no tráfico de drogas e em práticas corruptas dentro da polícia. Havia uma rede de crimes em que ele atuava como peça-chave e Carlos, sem saber, acabava de ser vítima de um sistema podre. Enquanto isso, o hospital tornou-se um centro de manifestações. A comunidade, tão habituada à violência policial, viu agora um dos seus tornar-se um símbolo de resistência. As ruas encheram-se de gente exigindo justiça para Carlos, enquanto Maria, junto com André, tentavam fazer com que a mídia cobrisse o caso com a urgência que merecia. As palavras começaram a se espalhar como fogo e a pressão sobre a polícia aumentava a cada dia. Maria viu-se pela primeira vez como uma força mobilizadora. Ela, que sempre foi uma mulher de fé e ação silenciosa, enfrentava agora uma batalha que poderia transformar a história de sua família e de toda a comunidade. Mas isso exigia coragem, e Maria não tinha mais dúvidas. Estava disposta a enfrentar tudo em nome da verdade e da justiça para Carlos. Juan estava em casa, sentado na cadeira de couro escuro da sala. A atmosfera imponente e sem caráter refletia a frieza com que tratava as situações da vida. Ele sempre soube que suas ações na polícia o colocaram no centro de um jogo sujo, mas o que ele não esperava era ser desafiado dessa forma. A revelação de que Carlos era seu sobrinho neto o pegou de surpresa. Era como se uma sombra tivesse caído sobre tudo o que ele acreditava estar certo. As notícias sobre os abusos de Juan começaram a se espalhar, alimentadas pelas declarações de Maria e pelos primeiros relatos sobre as investigações que estavam sendo realizadas. Ele sabia que seu nome estava sendo arrastado pela lama, mas seu maior medo era não ser exposto como criminoso. O verdadeiro medo era que sua linhagem, seu nome, ficasse manchado para sempre. Para Juan, a questão nunca foi moralidade ou ética. Era uma questão de poder e controle, e agora esse poder estava começando a escapar por entre seus dedos. Num acesso de raiva, Juan procurou refúgio no seu velho amigo e superior na polícia, o coronel Duarte, homem que partilhava das suas opiniões extremistas. Duarte sempre acreditou que a linha entre a justiça e a vingança era tênue, o que agradou profundamente a Juan, que quis impor a sua própria versão da lei. Eles estão jogando sujo, Juan, disse o coronel com um olhar calculista. Se você não reagir, perderá tudo, sua carreira, seu respeito. O que você quer? Justiça ou vingança? Juan sabia que ela tinha o poder de manipular a situação a seu favor, mas a pressão era imensa. As acusações contra ele tornaram-se um peso difícil de suportar. Ele nunca imaginou que seu segredo, algo que ele mantinha tão bem escondido, pudesse ser a chave para sua queda. Naquele momento, Juan não via mais sua família como algo que o protegia, mas como um fardo que o arrastava cada vez mais fundo. Ele precisava agir rapidamente, antes que as investigações se aprofundassem ainda mais. As consequências para ele agora pareciam inevitáveis. Mas Juan não estava disposto a ir para a prisão ou perder a sua posição de poder sem lutar. Ele sabia que na sua mente distorcida só havia uma maneira de resolver isto: com mais violência, com mais controle.
As semanas seguintes foram um turbilhão de ações e reações. A pressão sobre Juan e a polícia local aumentou exponencialmente. A comunidade, que já estava habituada à violência, viu-se agora confrontada com um escândalo sem precedentes. Carlos, ainda inconsciente, permaneceu internado, mas sua história começava a tomar forma. Maria, com o apoio de André e da comunidade, estava determinada a levar a luta até o fim. Enquanto isso, as investigações realizadas pelo advogado começaram a revelar detalhes que chocariam a todos. André, com paciência e perseverança, descobriu documentos que ligavam Juan diretamente a uma rede de corrupção dentro da polícia. Não só os abusos contra Carlos, mas também outras graves violações dos direitos humanos. O envolvimento de Juan no tráfico de drogas e o uso de seu cargo para extorsão e violência foram documentados em uma série de registros secretos. O segredo da família foi revelado de forma devastadora, e o que parecia um simples ataque policial acabou se tornando um crime em grande escala. Uma noite, Maria recebeu um telefonema de André com uma notícia que mudaria tudo. Durante uma operação interna, a polícia investigadora encontrou uma gravação secreta de uma conversa entre Juan e o coronel Duarte, na qual Juan admitia suas práticas criminosas. A gravação estava sendo divulgada e a verdade estava prestes a ser exposta a todos. O escândalo tomou as ruas como uma tempestade. As manifestações de apoio a Carlos cresceram ainda mais. As pessoas começaram a se reunir em frente à delegacia e ao tribunal, exigindo justiça. Maria, que estava na vanguarda deste movimento, sabia que não havia nada que pudesse detê-lo. O impacto de suas ações foi agora sentido em toda a cidade. Mas no meio de toda essa confusão, uma dúvida ainda pairava sobre ela. Juan não pareceu reagir por medo de ser exposto. Pelo contrário, a sua postura tornou-se mais agressiva, mais defensiva. Maria sabia que o pior ainda estava por vir. Se não fosse derrotado legalmente, usaria todos os meios necessários para escapar das consequências. A verdade veio à tona, mas a batalha estava apenas começando. Os dias seguintes foram marcados por um crescendo de tensões, à medida que as investigações avançavam e a revelação dos crimes de Juan se espalhava como um incêndio nas redes sociais e na imprensa local. A cidade, antes anestesiada pela violência policial, estava agora dividida entre os que exigiam justiça e os que ainda defendiam Juan, cegos à magnitude dos seus crimes. Mas para Maria, a luta não foi só por justiça, foi algo pessoal. Cada palavra dita, cada passo dado, era uma vingança contra os fantasmas do passado, contra a traição da própria família. Maria sabia que o confronto final se aproximava, mas não tinha ideia de que aconteceria tão abruptamente. Numa manhã chuvosa, enquanto eu estava numa reunião com André e alguns líderes comunitários, o telefone de Maria tocou. Era uma mensagem direta de um número desconhecido. Você sabe o que está em jogo. Tenha cuidado com seu próximo passo. A mensagem deixou Maria fria. Ele conhecia bem o tom ameaçador e sabia que isso significava que Juan estava se preparando para se defender de qualquer maneira possível. Não mais como policial, mas como homem que tinha tudo a perder. No dia seguinte, ocorreu o confronto que todos temiam. Durante uma manifestação em frente à delegacia, quando a tensão já estava no auge, Maria, junto com um grupo de apoiadores, marchou em direção ao prédio, gritando justiça para Carlos. No meio do caos, Juan apareceu. Ele estava em um carro da polícia, observando de longe, com olhos frios e calculistas. O que ele não sabia era que naquela manhã uma equipe de investigação independente o tinha seguido de perto e encontrado mais provas contra ele. A situação rapidamente se tornou um campo de batalha.
A polícia, agora liderada por Juan e o coronel Duarte, tentou reprimir as manifestações com violência. Eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa para proteger seu poder. Mas aconteceu algo que ninguém esperava. Durante o confronto, Carlos, que estava em coma há semanas, deu sinais de vida. Seu corpo começou a reagir e os monitores mostraram melhora gradual. Para surpresa de todos, ele não apenas acordou, mas levantou-se com uma força inesperada. A cena foi chocante. O homem que foi brutalmente atacado por Juan estava agora na sua frente. Mas o olhar de Carlos não era de medo. Foi puro ódio. E naquele momento, ele soube. Sua luta por justiça estava apenas começando. A presença de Carlos naquela manifestação simbolizou não só a sua resistência, mas a resistência de toda uma comunidade contra as forças corruptas que o oprimiram. O confronto entre manifestantes e policiais continuou por horas, mas a luta de Maria e Carlos ganhou força minuto a minuto. O poder de Juan estava desmoronando e a verdade triunfou. Mas a pergunta que ficava era, até onde Juan iria para tentar destruir tudo o que conquistou?